Vamos lá, vamos começar. Hoje tem alguém aí com a gente já? Vamos iniciar aqui. Oi, gente, tudo bem? Bom que vocês estão chegando aí. Vamos chamar a Renata aqui, né? Pra gente já começar a trazer as informações aí. Tudo bem com vocês? Boa noite aí. Queria muito agradecer vocês. Muito mesmo. Oi, Isis, tudo bem? Renata, Ó, querido, boa noite. tudo bem, minha amiga? Tudo, graças a Deus. Que bom, que ótimo. Eu tô só ajustando aqui que eu tô com o notebook do lado aqui para não Eu dar nada também tô, errado. também tô aqui. Só para não dar nada errado. Vamos começar. O pessoal tá aí já entrando, participando com a gente aí já. Ó. Tem uma galera aqui, a Carlinha, a Bianca, a Ale lá do Jovita. O pessoal aqui já disse, Daniele, bastante gente aqui hoje, hein? Que Doutora bom, que Edna, bom, que bom. Doutora Edna. Aí, o pessoal tá aí já. Renata, então, a gente vai falar um tema hoje importante. Eu acho que muita gente às vezes não percebe o quanto é importante e o quanto é delicado essa situação. verdade. E eu vou primeiro só dar uma palavrinha aqui sobre o NAT, que eu faço questão de falar toda live, falo um pouquinho sobre o NAT, porque a gente até conversou sobre isso, né? O pessoal do NAT lá, eles sempre estão precisando de ajuda. E a gente sempre está aqui para tentar ajudar um pouquinho. Então, assim, eles sempre estão precisando lá de material de limpeza, de alimento, principalmente biscoito, óleo de cozinha, pó de café, açúcar e a questão de fermento, arroz, né? Fraldas também, que é muito importante para eles. Eles sempre precisam muito de fraldas lá. E aí o pessoal lá geralmente procura a Gessueli, que é um contato também que eu tenho lá, né? E aí ela sempre me atende com o maior carinho, como ela trata todo mundo, né? Eu tenho também E contato da Márcia, Thiago, se precisar da também. Márcia, A ótimo. Márcia Aí trabalha depois a lá, gente dá um, disponível, tá? ótimo. Depois a gente dá um jeitinho de disponibilizar pro pessoal o número, Com certeza. né? Então, Renata, assim, vamos logo, né? A Renata é advogada aqui da nossa cidade, aqui já, né? A gente já sabe aí já da carreira da Renata que tá aí. A Renata é amiga da minha família, né? Da família Também. da minha esposa. E a gente sabe que ela passou aí por um momento complicado, um momento difícil agora há pouco tempo, quando ela contraiu o Covid. E aí eu conversando com ela um dia, através de uma amiga, que eu queria, depois no final a gente vai falar sobre essa amiga um pouquinho também, Com certeza. mas e aí ela falou, pô, por que que você não conversa com a Renata? A Renata tem uma experiência muito interessante, muito importante pra gente passar para as pessoas. E eu falei, ó, é ótimo, a ideia é ótima, comprei a ideia na hora, falei, é isso, vamos lá, vamos lá. E aí, Renata, assim, eu queria muito, muito que você começasse aí, a falar e dizer pelo que você passou, pelo que você vem passando nos últimos dias, e aí passar a palavra para você, que você tem um domínio total aí do que você vai falar. Ah, que isso. Boa noite para todos, né? Tô vendo muito amigos meus aí entrando. Beijão para todo mundo. Então, Thiago, a gente vive um momento agora de muita incerteza com relação à Covid, né? E assim, a minha história com a Covid, ela tem tido momentos muito tristes e tem tido momentos muito bons também, porque eu tenho aprendido muita coisa muito boa, né? Eu sou o tipo de pessoa que eu tento tirar algo sempre positivo de algo negativo que eu Uhum, vivo. Né? Assim, eu contraí a Covid não por estar andando na rua, né? Não por não estar tomando uhum, as precauções. A gente aqui em casa sempre observou muito, porque eu tenho um filho asmático, então a gente fica muito preocupado com isso. Eu digo que eu contraí o Covid por amor. uhum. Eu precisei ir a Itaperuna, acompanhar Ah, o tá. meu pai, que iria fazer um procedimento cirúrgico, então eu estive no hospital de Uhum, Itaperuna, assim, uhum, de minutos, né, para deixar lá, para saber que horas que era o procedimento cirúrgico, almocei e voltei. Voltei doente, né?
Nossa. Depois de 7 dias, os sintomas começaram a aparecer. Uhum. Querido, você quer fazer alguma Cara, colocação? não, então, é uma situação que a gente, às vezes, o pessoal não acredita, né? Que é tão rápido, né? E é realmente, é muito rápido, né? O contágio é muito, muito rápido. Então, olha, nessa minha ida a Itaperuna, eu lembro de eu ter tirado a máscara só para almoçar. Eu Olha, não encostei em nossa, ninguém, nem na recepção ali do hospital, quando eu fui perguntar sobre o procedimento cirúrgico. Eu entrei e saí. Meu pai está no centro cirúrgico? Não, vai entrar agora. Falei, tá, saí. Eu uhum, tirei a máscara para almoçar. Nessa de tirar a máscara para nossa, almoçar, eu acredito que tenha nossa. contraído a doença. É, pode ser por aí mesmo. E Entendeu? assim, Renata, entendi. E a gente, assim, a gente sempre ouve falar muito essa questão dos sintomas, Uhum, e a gente às vezes não fala, né, mais precisamente. Hoje, a gente, por exemplo, a gente está em Cordeiro, né? Vou até recapitular que eu peguei aqui do ladinho. Já foram testadas 276 pessoas, 47 positivos e 4 ainda quase aguardando 1% resultado. da população, né? Exatamente. E a gente, assim, a gente sabe que muita gente já contraiu e que não teve sintoma, né? Isso aí, a subnotificação é no mundo inteiro, não vai ser, Cordeiro vai ser um exemplo, né, mundial aí de testagem. A gente sabe que tem muita gente aí que nem já teve nem sabe, né? Verdade. Mas a gente sabe também que os cuidados são importantes. E aí, até falando sobre cuidado, eu queria falar com você, te perguntar a questão dos sintomas e como é que foi esse momento da descoberta, como é que foi para você essa situação de você se sentir, né? Qual foi o sentimento na hora ali que você descobriu, você fez o exame, o que te levou a fazer o exame? Então, logo uma semana depois que eu voltei de Itaperuna, né? Essa situação de Itaperuna, eu senti febre, tive uma febre Uhum, alta de 39 graus, muita dor de cabeça e muito pouca tosse. Não estava tossindo quase nada. E eu uhum. estava muito congestionado. Resolvi ir ao hospital, porque a febre estava quase 40. Nossa. A medicação não estava surtindo efeito que eu estava fazendo em casa. Então eu fui ao hospital e o médico me medicou azitromicina, me deu dipirona. Em função disso, minha pressão estava alta. Uhum. Aí, com o desenrolar da doença, eu tive diarreia, eu perdi o paladar, perdi o apetite. Eu tive Nossa. quase todos os sintomas, um cansaço Uhum. assim monstruoso. A única coisa que eu não senti, para glória de Deus, foi falta de ar e não perdi o paladar. Mas os outros Uhum. sintomas eu tive praticamente todos. Uhum. E assim, e aí assim, por exemplo, aí você começou a sentir, procurou logo a rede hospitalar, como procurou o Foi hospital, como é que logo. foi? Assim que apareceu a febre, eu fui ao hospital. E eu, assim, fiquei já imaginando que pudesse ser a Covid por ter ido a Itaperuna, e a gente sabia que Itaperuna está Uhum. com muitos casos, né? Então, Uhum. quando eu voltei do hospital, eu já falei com o Renato, Renato, eu vou ficar isolado aqui no quarto, eu já vou tomar todas as minhas precauções. O que acontece? A gente, quando suspeita de alguma coisa, é Uhum. muito ruim, mas não é tão complicado quanto. Então, assim, eu estava no meu quarto isolado? Estava. Mas eu estava usando o banheiro normalmente, eu vinha na cozinha, sempre de máscara, com os cuidados que a gente tem que Uhum. tomar. Só que no dia que eu recebi o exame, que deu Uhum. positivo, aí parece que faltou chão. Nossa, Foi eu imagino. horrível. Né? E foi naquela época em que a gente estava todo mundo acompanhando a situação do Daniel, né? Que Uhum. veio a óbito, um amigo nosso aqui de Cordeiro. Então, assim, é impressionante como a cabeça da gente pira. A cabeça da gente pira. Eu lembro que assim que eu recebi o resultado do exame no meu celular, que eu olhei, eu falei assim, Renato, testou positivo. Aí a gente ficou assim, parado um tempo, né? Aí eu levantei para ir ao banheiro. Quando eu levantei para ir ao banheiro, aí eu fiquei assim, caramba, encostei na maçaneta do quarto, encostei na maçaneta do banheiro, encostei no papel higiênico, sentei no vaso sanitário, botei a mão na torneira, coisa que a gente faz todo dia e nunca percebe. Aham.
E Uhum. aí eu vim à cozinha tomar uma água, falei, Renato, eu esqueci, né? Eu toquei no copo, eu abri geladeira, eu falei assim, agora, pelo amor de Deus, você higieniza tudo, porque... Então, assim, a nossa cabeça, ela fica muito perturbada mesmo. É, realmente é muito complicado. Fica totalmente perturbada, porque a gente pensa o seguinte, Thiago, a gente está bem agora, mas a gente não sabe se vai estar bem daqui a 15 minutos. Sim, entendi. É, e a É, minha cabeça é, ficava assim, caramba, vai me faltar ar, vou faltar ar, vai faltar ar. Eu sempre fiquei com é, essa preocupação na mente. cria uma certa ansiedade, né? Você percebe que às vezes Muita. você fica ansioso de tentar, assim, às vezes você sentiu o sintoma e nem tá sentindo realmente, né? Às vezes você percebe assim, não, vai acontecer, vai acontecer. Quando teve aquela professora aqui de Cordeiro que teve a suspeita, né? Logo no Uhum. comecinho, André, e aí eu tava trabalhando na prefeitura ainda, a gente teve uma reunião com o pessoal do estado. E o pessoal do estado tinha estado com ela antes, no dia anterior. E aí quando saiu aquela questão toda, eu cheguei em casa, eu me lembro perfeitamente de eu chegar em casa, na porta da minha casa, eu falei com Patrícia, abre a porta pra mim porque eu não vou encostar em nada. Tro- Tirei a roupa, tu foi tomar banho direto, falei, não posso fazer nada. E daí pra frente, assim, os cuidados aumentam. A gente, é como você falou, a gente não percebe o que a gente faz. A gente toca, a gente senta, a gente usa talher, usa garfo, usa copo e nem percebe. Quando vê, já foi. e depois parece que tudo. Que a gente começa a perceber tudo, né? A gente começa a ter essa percepção de tudo. E não é uma percepção saudável. É Porque a realmente, gente. né? Porque assim, como que foi a minha situação de isolamento? A minha casa é pequena. Eu Uhum. tenho um banheiro em casa só. Ficar trancada no quarto era fácil, mas sair do quarto para usar um ambiente comum para todo mundo era muito difícil. Porque eu falava assim, É. caramba, daqui a pouco meu filho vai entrar no banheiro, daqui a pouco minha filha vai entrar no banheiro, daqui a pouco meu marido Uhum. vai entrar no banheiro. Então, assim, isso era muito difícil. Então, assim, para quem tem um espaço grande, mais de um banheiro, que tem um ou dois andares numa casa, é muito fácil. Mas para quem tem um Uhum. espaço pequeno, é praticamente impossível você preservar as pessoas. É. A gente tá passando aí uma situação que assim, por exemplo, é o que você falou, né? Quando você pegou o resultado, você sentiu um vazio muito grande, né? Sentiu vamos dizer assim, uma sensação de incerteza, né? Porque você não sabe o que vai acontecer daí para frente. Você não sabe o que vai dar, se você vai ter todos os sintomas, se não vai ter, como é que vai ser. Mas assim, é importante também a gente entender que as pessoas, né? Na verdade, as pessoas têm que entender também que você não pediu para ter. Com Você não certeza. se Ninguém expôs quer, porque né? você quis. Ninguém quer, né? A questão da imprudência, a gente fala sempre aqui. Muitas das vezes acontece por imprudência, mas acontece ao acaso, senão ninguém pegaria, né? E hoje, assim, o que eu queria, nessa live, nessa conversa nossa, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, por exemplo, o que que foi depois, né? Como é que foi esse procedimento depois? Você passou na sua casa o isolamento e com relação aos seus amigos, seus conhecidos, seus Sim. familiares, como é que foi? Conta Então, pra gente um pouquinho. aí que eu vejo o lado positivo se é que uma doença tem um lado positivo, né? Mas aí é que eu vejo o quanto Deus foi bom e generoso comigo. Eu vou ler uma frase para vocês Uhum. que para vocês entenderem o que eu quero falar. Tem um escritor chamado Wilson Way Jr. que ele diz o seguinte: o ser humano é a parte da natureza que não deu certo. E eu tenho pensado muito nessa frase nesses últimos dias, Uhum. porque o mais difícil depois da doença é o preconceito que a gente tem passado, É que muito a gente tem difícil. vivido. Eu vivi esse preconceito durante a doença e estou vivendo esse preconceito agora, depois, pós-doença, né? Uhum. Durante o momento do meu isolamento, não sei da onde tiraram a ideia de que eu estava andando na rua. Ligaram para a Secretaria de Saúde para dizer que eu estava andando na rua. Aí Fizeram chegaram a uma falar isso. denúncia. Ah, meu Deus.
surgiram várias mensagens em grupo de WhatsApp de que eu e minha mãe tínhamos saído daqui de casa de ambulância, muito ruim, que a minha mãe tinha vindo a Muito óbito. bacana. E assim, e 2 dias atrás eu saí para cortar o cabelo, que eu queria estar apresentado na live, né? Queria que os meus Uhum. amigos me vissem bem. E Eu nem tenho, então não tem esse problema. aí ontem à noite eu estava mexendo no celular, eu recebi uma mensagem da moça que cortou meu cabelo, excelente profissional, me perguntando o seguinte: Renata, esse exame é seu? Aí eu olhei e falei: por que me mandaram esse exame e dizendo que você estava no salão doente? Aí e todo mundo do salão ficou nervoso, agitado, porque todo mundo tinha assim Uhum. 5 pessoas lá, mas bem distante umas da outra, respeitando. Aham. E aquilo me entristeceu, Thiago, porque parece que quando a pessoa olha para você, ela tá vendo a Covid em pessoa. É, É, exato. eu lembro que até perguntei para ela assim no momento de raiva, acho que foi até meio delicado, eu perguntei para ela assim, mas quem te enviou a mensagem não sabe ler? Porque o exame diz que eu tive e tô curada. Então assim, Sim, então a pessoa não sabe ler e fica criando terror à toa, né? Então assim, você lidar com essa situação tem sido muito difícil. A gente anda na uhum, rua e a gente vê que se as pessoas pudessem atravessar para não passar por você, elas atravessariam. Se eu fosse olhar esse lado, talvez eu concordasse com essa frase, né, de que a uhum. humanidade realmente não deu certo, que o ser humano é parte da natureza. Mas ontem, por exemplo, pela manhã, eu encontrei sua prima, Janaína Uhum. Romito, beijão para Janaína, minha amiga do Janaína. coração. E ela, quando me viu, ela abriu um sorriso assim, tão acolhedor, aquela coisa assim, caramba, Renata, você tá bem, eu tô te vendo, que Que coisa bom, boa, sabe? que E bom. assim, eu pensei nisso à noite quando eu recebi. Cara, tem gente que tá torcendo por mim, tem gente que quer o meu bem, teve pessoas que oraram, sabe? Então, assim, tem pessoas ainda que têm amor no coração, pessoas ainda que têm Sim. empatia. Então, assim, deu certo. A humanidade deu Uhum. certo. Né? É Eu não verdade. posso, por causa do comportamento de uma pessoa, achar que todo mundo está estragado. Verdade, Né? Renato. Verdade. Assim, eu vivi momentos de muita solidariedade, sabe? Uhum. De pessoas que realmente se colocaram no meu lugar, assim, era até engraçado que chegava a compra aqui em casa, vou fazer compra, vou mandar para você. Aí eu, tá bom. Aí a pessoa ligava e perguntava, qual biscoito que seus filhos gostam? Aham. Eu acho que Se comprou até os preocupando, né? melhores, comprou até os melhores do que eu compro, né? Qual o biscoito que seus filhos gostam? O que você gosta de comer? Então, assim, você vê que pessoas que estão lá do outro lado, mas que estão preocupadas, não, eu preciso fazer alguma coisa para ajudar. Sim. Eu preciso dar uma assistência. Então, assim, eu vi que a solidariedade e a amizade ainda vale muito a pena, Muito, sabe? muito, muito. Que Eu a gente queria, tem, Renato, né? rapidinho. Sim, Deixa eu só fazer uma ressalva rapidinho aqui. Não vou atrapalhar, não, que o papo tá ótimo. Mas é só fazer um comentário rapidinho aqui. Gente, a gente tá falo muito, com hein? muitos comentários. Muitos comentários, muitos comentários. E a gente, infelizmente, não vai dar para ler todos. Mas eu tenho visto aqui, Renato, enquanto a gente está conversando, eu tenho visto passando alguns comentários aqui sobre a questão de empatia, sobre a questão de falta de humanidade. E assim, a gente sabe, é como você falou, a gente sabe que em todo lugar, em toda sociedade, tem gente do bem e gente não tão do bem. Não vou dizer que é Com gente do certeza, mal, porque ninguém nasceu para ser do mal. Deus nos criou para ser do bem. A gente é com que às vezes certeza. faz umas escolhas aí na vida. Mas a gente, eu acho que você falando isso agora, você traz para a gente uma noção de que cada dia mais é importante a gente estar junto, mesmo que separado, né? Tá se preocupando com Verdade. os outros, se colocando no lugar dos outros. É muito importante isso, sabe? Eu gostei muito, 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 muito de ouvir o que você falou agora da Janaína, porque ela foi a primeira pessoa que falou comigo que você estava com Covid.
A Janaína falou comigo, não, Thiago, eu tô indo no mercado fazer compra pra Renata. Eu falei, ah, é, Janaína, Foi você vai mesmo. lá? Mas por quê? Ela falou, mas por quê? Eu perguntei, né? Ela falou assim, não, porque ela tá com Covid. Eu falei, tá? Ela tá com Covid, eu vou lá fazer a compra, vou entregar na casa dela. Eu falei, pô, que legal, cara, muito legal. Isso é um exemplo, né? São várias e várias pessoas aí que passam pela vida da gente e apoiam cada vez mais. Verdade, assim, teve a Janaína, teve outras pessoas, teve um festival de caldo aqui, chegou caldo de abóbora, chegou caldo verde, chegou caldo de inhame, chegou sopa, tudo que você pode Que imaginar, as bom. pessoas, ah, Renata, tô levando aí pra você, assim, e a gente É. se sente acolhido no momento que a gente está muito Uhum, frágil, né? uhum, Mas é muito bom a gente saber que as pessoas se identificam com o sofrimento da gente, verdade. né? Isso é É muito bom. verdade. Eu acho que a gente fala muito às vezes, a gente escuta muito aí, principalmente nas redes sociais, o pessoal falando dos problemas, né? E os problemas como um todo, né? A gente tem um país problemático, é um país que é uma república jovem, vamos dizer assim, e a Sim, gente ainda tem muitos problemas aí para solucionar nesse país e muita coisa para a gente reclamar e tem razão de reclamar. Mas tem hora que a gente também tem que entender esses momentos e aproveitar esses momentos. Por exemplo, o que você passou, o que a gente está passando nesse momento, é um momento para a gente se fortalecer como sociedade. E não digo nem como sociedade para cobrar político, não, porque isso aí tem momento e agora, mas como sociedade amiga, como parceiro, como tá do lado, né? Eu verdade. acho que passa por aí, né? É o momento, Thiago, da gente fortalecer os relacionamentos que a gente tem. Assim, a amizade, no meu ponto de vista, ela envolve dedicação, sabe? Uhum, Eu penso nisso, né? Graças a Deus eu percebi que eu tenho amigos muito dedicados. E assim, os amigos mais dedicados não são aqueles, não foram aqueles, né? Não estou desprezando os meus amigos que vêm à minha casa, mas os meus amigos mais dedicados não foram aqueles que vivem aqui, não foram aqueles que vivem saindo comigo para lanchar ou que vivem conversando comigo na porta da igreja. É, essa dedicação veio de pessoas que às vezes eu passo na rua e falo um oi, e que eu sei que são minhas amigas, mas que não têm tempo para estarem comigo todos os dias. É aquela coisa assim, uhum, ó, tô com você, manda mensagem no celular, que a gente não consegue se falar toda hora. Todo mundo tem a vida muito entendi. corrida, né? E Uhum, assim, eu me surpreendi que pessoas que às vezes eu quase nem vejo uhum, demonstraram uma dedicação tão grande. Então, assim, os nossos relacionamentos eles precisam ser fortalecidos. uhum. Eu acho que felizmente é o que você falou, a gente tem que tirar coisas boas de um momento ruim, né? Com certeza. Essa questão da pandemia aí, dessa doença tão complicada, ela mostrou pra gente também que assim, por mais que você esteja perto, por mais que você conviva todo dia com a pessoa, nem sempre aquela pessoa ela realmente está ali com você, vamos dizer assim, de alma aberta. Verdade. Lógico que ela se preocupa, mas às vezes ela tem outras prioridades, né? Então, assim, é importante às vezes a gente olhar para o lado e ver o que o nosso amigo está precisando, tentar entender o que a gente pode fazer de melhor para aquele amigo, para aquele familiar. Nessa última semana, eu tenho pensado muito nisso, sabe? Tenho visto muita coisa diferente, a gente não sabe se amanhã, na semana que vem, a gente vai estar aqui, e a gente tem que valorizar cada minuto, cada segundo do lado das pessoas, que é algo único. O segundo que passou já era, a gente não vai encontrar mais. É verdade. Estar perto muitas vezes não está relacionado ao seu convívio social, né? A estar no mesmo ambiente, a estar é, eu vi muitas pessoas que estão perto, que estão juntos comigo nessa, e que muitas vezes eu não vejo aí durante meses. Né? Janaína é uma pessoa que eu quase É. não vejo, Uhum. entendeu? E ela Mas tá acaba se junto, ela tá conectando, né? perto. Isso. Acaba Entendeu? se conectando, né? Nesse momento difícil que a gente às vezes precisa de um do outro, né? E nem sempre aquele cara que pode mais nesse momento tá podendo. Por exemplo, às vezes o poder aquisitivo nesse momento não é o suficiente. O carinho é mais importante, né? Com certeza. A atenção é muito mais importante. E como assim eu fui fortalecida por tantas mensagens que eu recebi de WhatsApp, de ligações, de pessoas eu posso orar com você? Como é que você Uhum. tá? E
eu tô aqui, se precisar, sabe, conta comigo. Eram assim, foram inúmeras mensagens, inúmeras ligações. Tiveram também mensagens assim, tô curiosa, você pode me dizer o que você está sentindo? Uhum. Já tiveram Sempre tem, também, né? Aparece, né? mas as mensagens com demonstração de amor e carinho foram muito maiores do que essas das pessoas curiosas e que não estavam muito preocupados com Uhum. você, mas queriam apenas saber o que você sente. Então a gente tem que Uhum. saber, sabe, pesar isso aí. O que vai ser importante para você? O bom ou o ruim, né? Eu vou Uhum. valorizar o quê? As fofocas, as fake news, ou eu vou valorizar toda a demonstração de amor e de carinho que eu tenho recebido, né? Verdade, verdade, verdade. A gente tem que nesse momento saber filtrar, né? Eu sempre falo isso. Eu sempre me me guio por aquilo que as pessoas falam, mas eu não me deixo levar pelas críticas. É lógico Entendi. que a gente sabe que é lógico que sabe que tem críticas que a gente recebe que são construtivas, pessoas que te dão um toque, olha para você e falam, olha, eu não achei legal isso que você fez. Você é meu amigo, cara, eu tô pensando em você. Você se assimila aquilo e leva para você. Agora, também tem muita gente que só quer fazer a crítica e a fofoca para te ver mal. Como você falou, a questão do salão aí, por exemplo. Uma pessoa que, assim, pobre de espírito, vamos dizer assim, a pessoa que não tem uma capacidade de te observar como ser humano e ter carinho por você e tentar entender se você está bem ou não, se você está precisando de alguma coisa ou não. É uma, vamos dizer assim, é uma situação em que hoje em dia é muito mais importante para mim você passar de manhã no meu WhatsApp, me dar um bom dia, como é que você está? Está precisando de alguma coisa? Como é que estão as coisas aí? Do que você tá do lado o tempo inteiro falando um monte de groselha, né, como dizem por aí. Não e sim, as pessoas estão preocupadas comigo que já tive e já não ofereço risco para ninguém. Pois é, Mas né? não estão preocupadas com as outras pessoas que estão do lado dela e que podem transmitir a doença. Uhum. É É muito. estranho isso, é louco isso, meio louco isso. Exato. Mas é porque, assim, eu também vejo assim, tem uma coisa, hoje eu recebi uma mensagem de um amigo meu que é professor, e ele estava falando sobre uma questão dessas distribuições de alimentos que as escolas estão fazendo. Uhum. Ele estava falando da situação. Como é que está essa situação? As pessoas, elas estão ali distribuindo, entregando, mas não estão completamente informadas sobre tudo que tem que ser feito. Qual é o procedimento. É lógico que a gente vê na televisão, mas na hora em que você está trabalhando, é importante ter uma orientação. Então, Com assim, não estou certeza. cobrando, não estou falando nada aqui de política, vamos deixar claro. Estou falando aqui sobre orientação às pessoas. Acho que, assim, às vezes é importante as pessoas da área da saúde dar uma ligadinha para aquele seu amigo que é professor, ver se ele está entendendo direitinho como é que está, e Tá ser cuidado. travando. Opa, voltei. Como é que tá aí? Voltou. Voltou. Tranquilo. Voltei? Ah, tá. Então, na verdade, assim, as pessoas da área da saúde, que geralmente entendem mais, né, que geralmente estão mais por dentro do assunto, dá aquela ligadinha pro seu amigo que é professor, ou que é motorista, ou que é algo dessas profissões que também tem um grau de risco muito elevado, e ver se eles estão por dentro do assunto, ver se eles estão sabendo como se cuidar, se eles têm os EPI, se não tem, se tem máscara, álcool gel, luva, como é que estão as coisas. Porque o poder público ele funciona em alguns momentos. Em outros momentos ele não funciona. E se a gente se cuidar, o poder público tem que agir menos. Então é muito importante isso. Acho que assim, eu tô vendo o Romário aqui agora, o Romário Romito, que é médico, e ele de vez em quando ele puxa a orelha da gente aí com relação a isso também. Que é importante, né, Renata? A gente sabe, cuidar das pessoas, não precisa cuidar financeiramente ou trazer para dentro da sua casa. Você dá uma ligadinha, como é que você tá? Tá precisando de alguma coisa? É Tá verdade. sabendo? Né? Acho que é A importantíssimo isso. gente, infelizmente, está vivendo numa época em que as pessoas estão olhando muito para o seu umbigo, né? Uhum, E a gente esquece que as pessoas precisam de cuidados e quantas pessoas precisam. Esses dias, eu digo, tenho falado com meu marido que o que me ajudou muito no meu processo de cura foram as mensagens e as atenções que eu recebi, uhum, que foram uhum, muitas. Quer ver? Por exemplo, eu vou mostrar aqui algo para vocês. Eu vou ler. Eu recebi esse bilhetinho aqui de uma uhum. amiga muito querida. Aí ela disse para mim o seguinte: olha, que Deus cuide de você, que o amor seja maior que a falta de empatia do mundo. Nosso carinho em forma de bolo.
para você. Mandou entregar um bolo aqui em É lindo. casa, né? E assim, aí eu recebi uma carta. Essa carta aqui, a minha irmã virou para mim Olha e que falou coisa assim: linda. Renata, deixaram uma cartinha no na caixa do correio, assim. Mas se eu fosse você, eu não abriria, não, porque com certeza pode ser alguém que tá jogando conversa fiada fora. Aí eu falei, não, peguei a carta, subi e falei, não, vou ler, né? Ela A estava pessoa deixar uma preocupada, né? coisa. Ela estava preocupada que fosse críticas, que fosse alguém, né, Uhum. falando mal. Aí a pessoa escreveu a carta, disse o seguinte para mim, ó. Estamos escrevendo essa carta prestando nossa solidariedade com vocês nesse tempo. Bem sabemos que o Covid é ruim e cansativo por si só. Então queremos orar por vocês através dessa carta. Olha que coisa linda. E colocou aqui a É muito oração. bom isso. É muito bom isso, cara. É muito Então, bom. assim, Você perceber o cuidado, né? esse cuidado é muito importante. A pessoa sabia que ela não podia vir aqui, mas ela sabia que de alguma forma ela podia me fortalecer. Uhum. Então ela usou o recurso que ela tinha. Exatamente. É algo assim, é tão simples, mas é tão importante, né? Você, num momento complicado, você ter essa percepção de que as pessoas estão do seu lado, de algum jeito, do jeito que eles podem, Né? Com certeza. Eu, graças a né? Deus, assim, Eu devo estar travando de novo ainda. tá travando. Eu tô travando, né? É porque hoje eu mudei o lugar aqui da casa, que eu tô fazendo a live, Ah, mas até entendi. agora, acho que o sinal vai Mas voltar tá, agora. Peraí. dá para fazer. Ah, beleza. Então, assim, a gente Ah, precisa tá. muito desse cuidado. Oi? Oi, agora, beleza. Tá me ouvindo? Tá bom. Tá me ouvindo? Tá bom. Tô te ouvindo. Tô te ouvindo bem. Então, beleza. Às vezes a gente precisa mais, né, de um cuidado simples do que algo muito elaborado, de uma pessoa. Às vezes as pessoas se prendem às vezes em coisas muito materiais e às vezes o que você fala, o que você manda para a pessoa de energia é muito mais importante, né? Independente aí, eu acho que de religiosidade, de religião, acho que Verdade. carinho nesse momento é muito importante. Esses gestos são muito, muito, muito importantes, né? De amor, de carinho, de amizade, de solidariedade. A família também é muito importante a estar junto, sabe? Assim, eu Uhum. tive assim, eu quero até agradecer assim, pessoalmente aqui em rede social meu marido que cuidou de mim assim de uma forma fantástica, não só de mim, mas das crianças. Ele cuidou da casa, ele foi cozinheiro, faxineiro, lavou roupa, foi Que bom, né? enfermeiro, foi pai, foi mãe, ele fez tudo que ele podia para Que bom, que poder bom. deixar esse momento mais confortável para mim, É. para que eu não precisasse me preocupar com nada. Então, assim, a família, né, os Uhum. meus pais, minha irmã, meus tios mandavam mensagem toda hora, Ah, ligavam. que bom, cara. Que bom. A Família família, perto é muito família importante. tem que estar junto. Engraçado, a minha família é tão unida que pelo menos 5 pessoas aqui no quintal contraíram a Covid. Eu acho que queriam mostrar Nossa, mesmo que estavam juntos. estavam juntos, né? Tá certo. Renata, aproveitando que a gente está falando aí de empatia, de solidariedade com o próximo, né? Eu sei que você faz um trabalho muito legal, né? Das ações solidárias aí que a gente sabe que você leva para a vida das pessoas e que as pessoas precisam tanto, né? Ontem mesmo estava falando comigo que ia lá no NAT entregar a Ah, cesta entreguei. básica e é muito legal, cara. Assim, é uma ação em que eu, por exemplo, eu tenho, vamos dizer assim, feito algumas coisas já há algum tempo. é, não através de mim, não. Eu tenho feito, na verdade, é uma orientação. As pessoas procuram a gente e, assim, conforme a gente pode, né? Por exemplo, a pessoa pergunta alguma coisa de orientação, em sentido de prefeitura, por exemplo, que eu já trabalhei, ou em alguma coisa da parte financeira que eu já trabalhei também. E as pessoas procuram, e a gente faz isso de graça porque a gente acha que do coração da gente tá falando pra gente fazer. E aí a questão assim da solidariedade para mim, ela passa pela empatia. Na verdade, elas são coisas para mim que são muito correlatas. Elas têm Sim, muita coisa junto. E a gente percebe que quando as pessoas fazem as ações solidárias, elas têm uma reciprocidade quando acontece esse momento que é incrível, né? E é por isso que você está passando isso, que você é uma pessoa
iluminada. E as pessoas que sentem isso em você, como você Ah, pratica, as pessoas querem praticar isso com você também. verdade. A gente tem até, vou mostrar, não sei se vocês conseguem ver aqui, Rede Solidária, né? Tá dando para ver. É o projeto que a gente tem aqui em Cordeiro, que funciona há um ano, né? Uhum. Quem fez essa logo aqui para mim foi Mauro Miranda, beijos, Mauro. talentosíssimo, Muito, muito. um cara formidável. E a gente está trabalhando, a gente hoje em dia, o Thiago, se eu falar para o que a gente tem feito, eu ainda não tô, né? Porque o que que a gente quer? A gente não quer fazer assistencialismo. Uhum. Nós estamos fazendo assistencialismo porque o momento exige. Sim. Né? A gente sabe que houve aí uma redução na renda de praticamente todo mundo. Então a gente sabe que Uhum. até quem não era vulnerável está numa situação de vulnerabilidade hoje. Uhum. Então a gente tem procurado ajudar da forma que a gente pode, que é distribuindo cesta básica. Uhum. Nós estamos também doando algumas medicações, eu tenho colocado aí no Facebook, né? Renata, eu tenho essa medicação Uhum. aqui, faz intermedia, vê se alguém precisa. E a gente tem atendido também algumas pessoas que estão em situação de rua. Uhum. Assim, a gente, pelo menos uma vez por semana, a gente dá quentinha para a pessoa. A gente está dando agasalho, cobertor. Na verdade, eu não estou dando nada, né? A ONG não está dando nada, é tudo doação. É você que Uhum. doa, é uma rede de solidariedade mesmo. Mas o Legal. que que a gente quer? A gente não quer dar cesta básica. A gente quer promover desenvolvimento comunitário. Uhum. Excelente. Então, assim, o meu projeto para assim que a pandemia acabar é poder promover oficina de esporte, oficina de música, reforço escolar, e várias Uhum. outras opções que a gente tem, artesanato, ajudar as pessoas a gerarem uma renda. Essa é a finalidade do nosso projeto. E É, graças a e, Deus a gente e- tem feito algumas coisas bacanas, né? é muito importante isso, né, Renata? A gente trabalhar com essa questão do desenvolvimento das pessoas, né? Você desenvolver a criança, o jovem, para uma condição melhor do que aquilo que ele veio, é algo tão Verdade. reconfortante, não é? A gente tem uma sociedade que ela em certos momentos ela é dura, né? Ela é cruel. E a gente percebe que às vezes os menos favorecidos eles sofrem. Porque a gente passa por isso o tempo todo, né? Assim, eu nunca fui, vamos usar um termo técnico, né? Abaixo da linha da pobreza, mas eu nunca tive Sim, facilidade na minha vida. Graças a Deus eu cheguei a cursar nível superior também, né? A minha família pôde me dar essa oportunidade, que é o maior tesouro que eles puderam me dar. E eu, graças a Deus, percebo em muito jovem a vontade de fazer, e nem sempre eles têm oportunidade. E você fazendo esse tipo de trabalho é excelente, porque cada jovem hoje em dia que a gente consegue fazer isso é menos o jovem que a gente vai perder para o mundo, né? com certeza. O que eu penso é um trabalho de formiguinha. Por quê? Uhum. Porque tem muita gente assim acomodado, recebe tanta, faz tanto assistencialismo que que às vezes chega numa casa 4, 5 cestas básicas, então a pessoa fica tranquila e ela não pensa que ela precisa batalhar por algo que é muito maior que aquilo. É verdade, é Então a verdade. pessoa ela fica numa situação cômoda. Só que a dignidade da pessoa humana é tão importante que cesta básica é muito pouco para ela. Exato. Sabe? A pessoa ela tem que vislumbrar um futuro, ela tem que sonhar com coisas maiores, ela tem que sonhar com a casa própria dela, ela tem que sonhar com a faculdade, ela tem que sonhar com o carro dela, ela tem que sonhar que ela pode mudar uma realidade que para ela hoje é difícil. Assim, Uhum. é, a gente precisa trabalhar isso na mente das pessoas, resgatar essa dignidade das Verdade. pessoas. Né? Verdade, verdade. E como que se faz isso? Poxa, é investir nelas. Né? Verdade. Não é dar a cesta básica e ir Hoje, embora. É você hoje, falar hoje, assim, ó. Renata, a gente percebe que
as pessoas, desculpa rapidinho, porque Não? é só porque veio na minha cabeça, eu vou perder o pensamento. Hoje a gente pensa, muitas vezes a gente olha para a sociedade como um, um nicho de pessoas, né, que vocês vai juntando aquelas classes sociais e as pessoas que são pobres estão lá com os pobres, as ricas estão lá com os ricos, classe média estão lá com a classe média. É muito difícil você ver alguém saltar drasticamente de uma classe para outra. Com Assim, certeza. isso é papo, isso é um papo mais bem batido. Mas quando a gente vê alguém realizando um sonho, por menor do que ele seja, de, sei lá, bater uma laje na minha casa, que é muita coisa. Mas eu fazer, eu não sei, eu conseguir alguma coisa, comprar meu carrinho velho, minha bicicleta, minha moto, realizar um sonho através do suor, através do seu esforço, é ótimo você ter isso como retorno, né? A sociedade, e eu digo sempre, o Estado, né? O Estado como governo, ele tem que dar oportunidade, ele não tem que carregar no colo, ele tem Com que criar certeza. oportunidade. Eu tô vendo aqui que a Tamires Faria falou que dá o peixe, mas ensinar a pescar. É verdade. A gente tem que, às vezes, pegar na mão das pessoas e deixar eles andar sozinhos também, né? Criar a condição para que ele ande sozinho. Tiago, olha, eu fiz faculdade de Direito, né? Eu sou advogada. Uhum, E quem custou a minha faculdade toda foi meu pai. Meu pai é funcionário público. Funcionário público não uhum, ganha rios de dinheiro, né? Não ganha. uhum. Uma faculdade que era para ser feita em 5 anos, a nossa dificuldade financeira era tão grande que eu fiz 2 faculdades, eu fiz ela em 10, Nossa. É assim, é assim. A entendeu? gente sabe que isso Porque acontece. o que acontecia? A Renata apertou, vamos ter que trancar a matrícula. Tá bom, vamos trancar a matrícula. Renata, agora tem dinheiro. Tudo bem, vamos voltar a estudar. E foi assim que a gente Uhum, fez. Eu poderia ter feito o seguinte, me colocado numa posição de vítima e falar, não, larga essa pra lá, uhum, né? uhum, Mas eu falei assim, não, poxa, tem alguém se sacrificando por mim. É um uhum. sonho, então assim, vamos correr atrás do sonho, sabe? É verdade. Vamos estudar, vamos ganhar espaço, conquistar esse espaço. O que eu penso é que a gente, vítima todos nós somos, se a gente for Sim. pensar, né? Uhum, O negro é vítima, o LGBT é vítima, o pobre é vítima, o indígena é vítima. Hoje todos nós somos vitimizados, né? uhum, Só que eu tenho uma uhum. escolha de viver a minha vida como vítima a vida inteira ou de lutar por aquilo que eu acredito. É por aí. Eu também penso assim. Acho que a gente tem que. É lógico que a gente tem dificuldade, a gente sabe das dificuldades, a gente tem que valorizar. Acho que a gente tem que valorizar as pessoas que conseguem vencer. Mas por isso, pela escolha que fizeram. Eu acho que você está coberto de razão. A questão, por exemplo, a gente está passando agora por uma fase no mundo dessa questão do movimento antirracismo, né? Que Sim, eu louvo, bato palmas, eu concordo. Não é porque eu tenho a pele clara que eu não vou sentir a dor de quem passou por que passou. Eu acho que é um absurdo as pessoas segmentar por isso. Mas, enfim, esse é um assunto para uma live que a gente vai ter depois. Isso a gente vai com conversar daqui para certeza. frente. Vamos conversar. É verdade. E a gente sabe que, assim, felizmente o mundo, cada vez mais, ele está mais informado. As coisas ficaram muito mais dinâmicas. A gente sabe que cada vez mais a gente percebe que a informação chega muito mais rápido. Então é muito mais fácil você identificar isso e identificar a chance que você tem também de crescer. Por exemplo, na minha época, eu fui bolsista do ProUni. Né? Eu Uhum, fiz faculdade em campus, eu fiz faculdade de engenharia em campus, fui bolsista do ProUni os 5 anos da faculdade. Terminei a faculdade com 4 anos e meio. Só que, na época, era uma coisa pouco difundida. Não tem nem tanto tempo atrás, eu me formei em 2010. Né? Já tem 10 anos isso. Só que assim, na época era muito pouco difundido. As pessoas que se formaram pelo ProUni, elas, na época, elas eram um grupo seleto. Na minha turma tinham dois. Só tinha eu e mais um. entendi. E aí, assim, isso foi uma oportunidade de crescer, de evoluir. Eu nunca chorei por nada que eu não tivesse alcançado. Eu sei que, assim, eu tenho muito ainda para crescer, mas eu tenho certeza absoluta de que o que eu tenho é fruto do meu suor, do meu esforço, da minha capacitação. E assim como eu vejo em você também, né? E essa questão da rede solidária, de você trazer isso para os jovens, você trazer essa oportunidade de se capacitar, de trocar informação, de viver experiência com outras pessoas que têm mais a acrescentar, né? Porque às vezes você vive num círculo fechado e você não consegue ver nada.
O que que acontece? A gente às vezes vive num ambiente que a gente só consegue enxergá-lo, né? Uhum, E às vezes a gente não levanta a exato. cabeça para ver que tem um horizonte muito maior Muito maior. do que aquilo que a gente está vendo. Por exemplo, não vou falar a minha idade não, mas quando eu estudei não tinha para onde. Tinha, tinha fiéis e com a taxa de Fiéis. juros Alta, né? alta, Era né? alta, né? Então, assim, eu É, nem usufruí do FIES, porque senão depois eu não ia conseguir pagar. Então, a gente foi pois é. na força e na coragem mesmo, né? Se tiver dinheiro, estuda, se não tiver, aguenta um pouquinho. É. Foi o que a gente Mas fez. assim, eu acho que a gente tem uma oportunidade incrível. A gente vai ter que fazer uma próxima live, porque Sim. já estamos com 45 minutos aí já. E aí tem gente aqui do meu lado que puxa a minha orelha porque não pode ficar muito extenso, Ah, fala né? para E ela aí que eu eu mandei vou. um beijão pra Fatinha, sua pa- sogra, tá? Pra Carla, seu Pode cunhado, deixar. que eu gosto Elas demais. estão elas estão assistindo aí. Elas estão Ah, assistindo aí. beijão Passaram por aí. pra família toda. Carla botou essa semana, quando eu botei o convite lá da live, lá no grupo da família, Carla botou assim: Ah, essa foto de Renata me faz viajar no tempo. Eu lembro das coisas lá do passado e tudo mais. É legal demais, né? Isso é bom demais. Muito, muito. Eu gosto demais dela. Muito mesmo. É. Mas, Renata, eu queria tomar um tempinho, porque nós já estamos com 46 minutos e a gente vai Sim, acabar falando um pouquinho a mais aqui de um assunto que nem estava programado para a gente falar, mas eu vou falar um pouquinho, tá ótimo. que é a pessoa que fez essa live acontecer, né? Que Ah, fez o, verdade. o intercâmbio da gente aí, a gente conversar e tudo mais, que é a Dani. A Dani, para quem não sabe, a Daniele Guedes, ela estava me ajudando aí nesses últimos tempos aí. Eu conheci ela através do Romualdo, né? E ela é uma menina incrível. É uma pessoa que ela traz ainda, né, quando a gente lembra, quando tem a lembrança dela, uma sensação muito boa. É uma menina muito batalhadora, muito guerreira. E é difícil falar dela no passado, né? De É, trazia, de verdade. lembrava, porque tá tudo muito recente, né? Eu vi que o Romualdo tá aí também, e a Alexandra, a Patrícia, e eu queria muito, muito, muito passar aqui força para eles, dizer que eu tô aqui, como já disse antes, para ajudar no que for preciso. A gente está aí, né, em solidariedade com eles. Ela foi uma pessoa que, tanto para a gente quanto para eles, trouxe muita coisa boa e que eu queria agradecer muito a ela, muito, muito, muito a oportunidade de estar aqui conversando com você. Porque se não É, fosse ela, eu não estaria aqui conversando com você agora, essa conversa tão boa, tão esclarecedora e tão importante, né? A Alexandra está falando aqui que ela foi testemunha da ideia do encontro. Ela estava no carro quando a Daniela me falou. Então, assim, eu queria muito deixar aqui uma homenagem para Dani, falar que a gente, né, eu aqui em casa, minha família inteira, a gente ficou muito, muito sentido, porque, né, ela ficou muito próxima da gente e eu e a Patrícia, a gente estava tendo um contato muito bom com ela e dizer que a vida dela é inspiradora para mim, sabe? Ela é muito batalhadora, ela tinha muitos sonhos, muitos planos, né? E que verdade. Deus a levou com ele, que tem ela lá do ladinho dele, que ele vai aproveitar muito ela lá do ladinho dele. Posso falar um pouquinho dela? Claro, claro. Então, eu trabalho no escritório de advocacia do Dominique Sander há 7 ou 8 Uhum, anos, mais ou menos. A Dani que uhum. me colocou lá. Foi Olha só, praticamente olha só. ela que praticamente me contratou, ela que me chamava para fazer diligências, ela que pediu meu currículo. E se eu estou nesse emprego até hoje, se as pessoas hoje me olham e reconhecem meu trabalho, foi porque ela abriu uma porta em um dos melhores e maiores escritórios de advocacia que existe aqui em Cordeiro. Né? E a gente conviveu aí Uhum. lá uns 2 anos, mais ou menos, e assim, eu nunca vi uma pessoa tão incrível, tão criativa e tão para cima quanto ela era, né? Quando eu comecei É. a me interessar por fotografia, ela já fotografava um pouquinho, então ela me incentivou Renata, isso aí, faz, mete a cara, faz o curso.
ela sempre foi esse tipo de pessoa que te jogava para cima e te incentivava e que fazia você acreditar em você. E eu acho que ela está deixando um legado muito importante para a gente. Muito, É uma muito. pessoa que eu vou levar assim para a vida no meu coração. Devo hoje muita coisa que eu conquistei na minha profissão, a porta que ela me ajudou a abrir. Então, assim, gratidão demais por ela. É, um sentimento assim, eu me identifico muito com o sofrimento deles hoje, né? A Alexandra mora no meu coração, amo demais, né? A pessoa, eu disse para ela que no dia que eu tivesse alta, o primeiro lugar que eu iria era lá para tomar café. Ela sabe que eu amo cappuccino. E foi o que eu fiz. Então, assim, são pessoas que a gente está sofrendo junto Uhum. e que a gente vai caminhar junto, né? Tá dando mão aí e vai caminhar junto para a vida. Verdade. Não é porque a Dani não está com a gente que os laços vão se romper, né? Vão se fortalecer, Uhum. ou pelo contrário, né? Estou à disposição Verdade. da família e amo demais. Eu convivo há menos tempo, né? Na verdade, o Romualdo é o meu amigo de infância, né? A gente se conhece há muitos anos. E com a Dani eu convivo há menos tempo, mas era uma pessoa admirável. Então, assim, Renato, eu queria, cara, deixar com você um convite, um novo Sim, convite, sim, para a gente falar um pouquinho sobre a questão dessa questão, a gente aprofundar, falar um pouco mais sobre a questão das oportunidades, né? E se você se sentir confortável também, como eu já disse algumas vezes com você, sobre essa questão de racismo, que é importante, porque na verdade, não só o racismo, mas a discriminação. Porque sim. você é uma pessoa que, para mim, representa exemplo de sucesso em várias coisas, em várias minorias. Ah, Então, assim, como obrigado, você obrigado. vê, quando você vê uma pessoa como você, porque assim, é difícil eu falar, porque, por exemplo, eu não. Vamos, vamos dizer assim, lugar de fala. Por exemplo, eu não tenho lugar de fala para falar de machismo. Eu não tenho, eu sou homem, então assim, eu não sinto isso. Eu não tenho lugar de fala para falar de racismo, porque eu Não não é o meu vive, né? lugar. Então, assim, é muito importante a gente ouvir para também se colocar e sentir o que as pessoas sentem também. Eu acho que hoje, a sociedade como um todo, nós, né, brasileiros principalmente, que somos ainda um país de terceiro mundo, mas um dia a gente muda, a gente tem que entender, a gente tem que começar a botar uma lupa em cima daquilo que é importante, que agride. E não agride só você porque você está vivendo aquela situação. Não, agride todo mundo. Agride uma sociedade. Se você está no seu lugar de conforto, tudo bem, ok. Mas tem alguém sofrendo. Nesse momento tem alguém sofrendo. Com agressão, com ofensa, com discriminação, com falta de oportunidade. Né? Então, assim, eu vivi a maioria da minha infância, a maior parte da minha infância, no Antônio Peck. Então, assim, é o colégio que me formou, e me formou em vários sentidos. Eu tenho amigos de todas as classes, de todos os gêneros, de Eu todo estudei jeito. lá também. Pois é, isso é ótimo, Formei, porque a gente. estudei escola pública a vida inteira. Só a faculdade que Eu foi também. particular. Pois é, eu também. E a gente sabe que na escola pública a gente convive com todo mundo, a gente tem essa abertura para falar. Graças a Deus, na minha vida, eu tenho muitos amigos, e eles estão sempre comigo me fazendo entender certas coisas, né? Não tem pior coisa no mundo do que você não se colocar no lugar do outro. Seja na questão da doença, seja na questão das discriminações que a gente passa nesse mundo, né? Então, assim, eu queria muito deixar com você. A gente vai fazer ainda esse mês uma nova conversa para a gente aprofundar nisso e falar um pouquinho. Só passar horário e dia para mim que tá fechado, Tá tá? ótimo, Eu só tá ótimo, queria tá aproveitar que a ótimo. gente tem pouco tempo para Fala. agradecer os meus Uhum. amigos, para agradecer a minha família, né? O maridão que cuidou bem. E assim, eu queria fazer um agradecimento muito especial à doutora Rosane Montechiari, que foi a médica que praticamente me acompanhou aí nesse período todo, né? Eu ligava de manhã, ligava à tarde, respondia mensagem de WhatsApp, é uma pessoa que eu devo uma gratidão, né?
Uhum. E a vocês todos, né, que oraram, que se comoveram, que intercederam pela minha família. E quero agradecer até quem espalhou boato aí, fake news e foi preconceituoso, porque só está me ajudando a me tornar uma pessoa melhor. Né? E É verdade. eu venci, né? E tem muita gente que vai vencer também. Eu creio nisso, né? Em nome de Isso, Jesus. é isso. Renata, muito obrigado. Gente, muito obrigado a todo mundo que comentou, que compartilhou, que esteve aqui com a gente. Eu agradeço muito. Só na semana que vem a gente vai ter no meu perfil aqui no Instagram uma conversa com a Débora, que está morando lá na Irlanda. A gente vai falar sobre essa questão das diferenças aí, o que eles estão passando lá, que eles também estão numa situação complicada, e o que a gente está passando aqui. Como é que está sendo esse enfrentamento, essas coisas todas. Então, assim, queria muito agradecer vocês todos. Boa noite. Muito obrigado por vocês terem vindo. Vão estar sempre aqui. Renata, muito obrigado, tá? Ó, foi incrível, incrível. Eu que agradeço, Thiago. Tchau, Deus abençoe. tchau, tchau. Fique com Deus.